19 horas, 19 horas e 39 minutos. Vamos dar dia de semana, véspera de feriado, última quarta-feira do mês, né? E vamos lá. Trânsito hoje terrível para tudo que é lado, mas vamos em frente. Eu ainda É estou aqui no verdade. escritório. Então, gente, é um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos juntos aqui nessa reunião da SOMERJ, né, da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, também da SOMEI, né, Associação Médica da Ilha do Governador, Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, e também da AMB Barra, aqui a sua presidente, doutora Célia Regina. Então, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer a todos que, nesse momento, já estão aqui na nossa sala. Outros colegas, a gente sabe que eles vão chegando ao passar dessa nossa reunião. Agradecer muito ao amigo Dr. Flávio Graça, que é um grande profissional. Durante a pandemia da Covid, foi um monstro no seu trabalho, né? Soube muito bem, dentro de tudo que podia acontecer, das adversidades de uma coisa tão nova e também de todas as adversidades e da crise política que se instalou, né, nos prós e contras, soube muito bem levar as regras, as 10 regras de ouro aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E isso se tornou também um paradigma para o Estado e muitos outros locais do Brasil. Então, nós temos muito que te agradecer e o teu nome vai ficar registrado aí nos anais relacionados ao problema da pandemia na Covid. Todos nós tivemos a passagem por isso, então eu parabenizo a você, agradeço muito, Flávio, né? E foi um momento de grande aprendizado para todos nós. E vocês botaram a cara e, além de pensar no planejamento, tiveram que executar. Então, aqui vai o meu agradecimento como médico, como cidadão, como pai de família. Então, agradeço muito. Pude colaborar um pouco com vocês aí, fazendo parte do comitê, e também lá na Câmara, que eu fui responsável pela lá, e você de imediato esteve lá para fazer o treinamento com a equipe. Então, aqui os meus agradecimentos. E nesse momento eu vou passar para a doutora Célia, que é a nossa diretora científica da Somerge, para dar início a essa nossa bate-papo aqui, a nossa palestra. Muito obrigado a todos, obrigado, Flávio, e é um prazer que todos estejam aqui para esse programa de educação médica continuada da Somerge. Muito obrigado. Doutora Célia, por favor. Boa noite, obrigada, presidente. Nós estamos aqui hoje com um palestrante que merece realmente todo o nosso reconhecimento, como bem colocado pelo nosso presidente Rômulo. Flávio Graça desempenhou um trabalho extremo no momento em que nós nada sabíamos sobre Covid. Então, parabéns. Mas hoje nós vamos falar. Primeiro, eu quero dar um breve resumo do currículo do Flávio Graça. É um médico veterinário, formação na UF, doutor em ciências pela UFRJ, superintendente de Educação, Inovação e Projetos em Vigilância Sanitária entre 2017 e 2020, coordenador do Plano de Retomada da Prefeitura no Rio em 2020 e sócio da Confiança Segurança Sanitária. Bom, o motivo de ter convidado o Flávio é pela excelência do seu trabalho em vigilância sanitária e também ele sabe que eu mesma, com 40 anos de estrada na medicina, sempre me vejo com dúvidas em relação à questão da vigilância sanitária. Durante sua gestão no município, simplificou muito a forma de se ver, né? E ele vai explicar isso, mas, de todo modo, o colega recém-formado ou aquele que está nas suas clínicas, consultórios, enfim, precisam ter conhecimento, porque existem muitas dúvidas e multas mediante não seguir as normas ditadas da vigilância. Então, Flávio, eu sei que nós vamos ter pouco tempo aqui para tanta explicação, mas já fica aqui um convite,
uma ideia e eu gostaria que você depois visse seu tempo, sua possibilidade de fazermos, alguns um mini cursinho sobre como se comportar no consultório em termos de vigilância sanitária. A palavra é sua, nossa gratidão em nome da Somerge, da SOMEI e da AMEBARRA. Obrigada. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, agradecer as palavras do colega, do doutor Rômulo, o presidente, né, que é um amigo, se tornou um amigo nessa caminhada, da doutora Célia Regina, que também é uma pessoa assim, queridíssima, que também profissionalmente respeito muito, assim, e saudar todos os presentes que nessa quarta-feira, né, numa véspera de feriado, estão aqui, né, me honrando com essa presença para falar de um tema que muitas vezes assim nós sabemos, né, nós que trabalhamos na parte, eu também na minha área também trabalho na parte clínica, cirúrgica, é uma parte que empolga todos e muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado a questão das regras, das legislações, porque vamos concordar que não deixa de ser um assunto um pouco mais enfadonho, cansativo, muitas vezes difícil, e não é a prioridade do médico, mas que a gente tem que lembrar que pode causar, como a doutora Célia levantou, né, pode causar transtornos, pode causar danos, efeitos diretos e colaterais, e que a gente precisa, então, prevenir para não ter que remediar, né? Então, assim, é um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que apesar do tema, como eu falei, ser um pouco pesado, a gente vai tentar torná-lo mais agradável, mais prático, o mais dinâmico, para que esse tempo seja o melhor aproveitado possível, né? E a gente possa realmente tocar. Eu fiz uma apresentação, primeiro, tocando nos pontos mais importantes, devido ao tempo, até em alguns momentos vocês verão que eu vou enveredar em áreas até mais específicas para mostrar a importância de algumas áreas, da complexidade de algumas áreas, que ainda podem funcionar até dentro de pequenas clínicas e consultórios. E, bom, e falar assim que a gente vai tentar, então, tornar simples, tornar fácil esse processo de adequação sanitária. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo, né? Tá, Estamos, e doutor peço Flávio. É só aumentar a tela. isso. E peço que qualquer questão, qualquer pergunta é bem-vinda, podem interromper, podem questionar, porque para eu ter uma visualização melhor, quando eu abro a tela aqui, eu não estou visualizando vocês. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato. E, bom, primeiro vamos, como já foi falado, né? A gente passou recentemente por uma pandemia da Covid e ela levantou, né, chamou muito a atenção de todos no modelo de atendimento com base na excelência sanitária. As pessoas passaram a ter uma atenção maior em alguns pontos, a perceber, né? Frequentemente eu sou indagado por leigos com perguntas que eu fico até às vezes um pouco impressionado com o grau de conhecimento que as pessoas têm disponível hoje na internet e que questionam que estiveram em algum estabelecimento de saúde e acharam estranho algum procedimento, e aí perguntam se aquilo é normal, se está dentro das regras sanitárias. E isso me mostra, né, nos remete que o cliente está muito mais atento. Ele a questão sanitária foi bastante falada, divulgada na mídia, discutida, até mesmo politizada, vamos dizer assim, e as pessoas quiseram exatamente se inteirar do tema
para justamente não se tornarem uma massa de manobra, né? Terem opinião, terem realmente uma visão leiga, mas com um pouco de embasamento técnico, né? Então, a gente vê que o cliente hoje percebe mais isso. E a gente sabe que a qualidade do atendimento, né, ela ressalta todo o cuidado e a importância que o profissional atribui ao seu cliente. Então, o cliente ele não tem, ele principalmente assim, ele avalia muito os consultórios, as clínicas, pela primeira impressão, pelas áreas que ele tem acesso, né? Já na recepção, nos sanitários, na entrada, nos procedimentos, na higiene. Então, isso tudo são os pontos de referência para que o cliente comece a, vamos dizer assim, conceituar aquele estabelecimento e aquele profissional que muitas vezes, como tecnicamente, ele não tem como avaliar num primeiro momento. Então, aquilo dá a ele uma impressão muito boa. E aí volto a falar, né, que a gente vai tocar aqui em alguns pontos ligados a legislações, ligados às documentações, e isso muitas vezes não é o foco, claro, do trabalho do profissional médico. Então, a gente chama atenção, principalmente, né, para, vamos dizer assim, os profissionais que estão iniciando. A doutora Célia, né, sempre levantou essa questão, a preocupação do CREMERGE, das sociedades como um todo médicas, dos profissionais jovens que estão iniciando, montando seus consultórios e muitas vezes não têm uma dimensão das suas responsabilidades técnicas e na questão sanitária. Então, é um ponto que, muitas vezes, como não está no foco, acaba ficando de lado, e a gente vai ver aqui os problemas que isso pode acarretar. Então, a gente chama atenção já para uma frase, né, voltada para a disciplina, né? Porque a disciplina faz a gente dar atenção às coisas que a gente considera não tão boas, né? Até de um médico, escritor, do Augusto Cury, que fala que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, né? E disciplina sem sonho produz pessoas autômatas, né? Que só sabem obedecer ordens. Então a gente vai ter que ter realmente sempre esse quesito da disciplina nossa, dando exemplo aos nossos funcionários, à nossa força de trabalho, porque a questão sanitária tem que ser observada diariamente. Ela tem que ser verificada ponto a ponto, diariamente. E a gente vai colocar aqui algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo. Bom, então eu vou ser bem objetivo aqui, começar pelo foco principal. A gente vai, como vocês estão vendo, é uma lista extensa, mas fácil da gente, vamos dizer assim, elencar. E a gente vai começar justamente pelo foco da nossa palestra, que é o médico pessoa física, né? Que é o médico que monta um consultório, que vai atender em consultas, em às vezes pequenos procedimentos, mas na grande maioria das vezes assim, a consulta médica, né? É a principal atividade. Então a gente chama atenção para uma série de documentos necessários que muitos deles estão ligados muitas vezes ao condomínio. Então, não se assustem com essa quantidade de documentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, quando é uma pessoa jurídica, né, o alvará de localização, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, a licença sanitária, só chamando a atenção que ela tem que estar visível ao público, exposta, impressa num quadro visível ao público. A falta da licença visível ao público já é passível de uma multa, né? Ter sempre uma cópia da carteira profissional ou original, claro, mas ter sempre da documentação também arquivada uma cópia da identidade profissional daquele profissional. E aí vem a questão, todo estabelecimento de saúde, seja um consultório, seja um hospital, tem que se preocupar com a água, que é a água, né, que é usada para lavar desde a mão até qualquer utensílio,
Então, a gente tem que ter um comprovante de potabilidade dos reservatórios de água. Não se preocupem, todos que trabalham em prédios e salas comerciais, isso é uma atribuição do condomínio, mas cobrem ao condomínio, porque ele tem que ter, de 6 em 6 meses, renovar o comprovante com uma empresa cadastrada no INEA, né? Outra atribuição do condomínio, que também se estende ao consultório, é o comprovante de desinsetização e desratização, que normalmente a validade é dada pela empresa que é contratada. Essa empresa normalmente ela dá uma validade hoje em dia de 3 meses, podendo chegar a 6, mas na maioria das vezes a validade é de 3 meses. Comprovante de manutenção de equipamentos. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Quando se tem equipamentos médicos técnicos, como eletro, eco, endoscopia e outros. Registro de validação dos processos de esterilização, quando se tem esterilização. Nós vamos falar também mais detalhado sobre isso mais à frente. Quando se produz resíduos biológicos, tem que ter um contrato com uma empresa que faz a coleta dos resíduos biológicos, né? Ou químicos ou perfuro-cortantes, ou seja, qualquer resíduo de saúde produzido tem que ser coletado por empresa credenciada. Para pessoas que têm vacinas estocadas no consultório, a gente vê alguns pediatras, né? Comum eles trabalharem com vacinas, tem que ter uma geladeira exclusiva com planilha de controle de temperatura. Quem aplica vacina tem que estar credenciado ao Programa Nacional de Imunização, na Secretaria Municipal de Saúde. Para pessoas que aplicam vacina, contrato de prestação de serviços com empresa para pacientes que necessitam de suporte à vida, com alguma reação médica, ou para pessoas que fazem teste ergométrico. E, como a gente já falou, e também um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que é um documento onde o profissional vai elencar todas as atividades que geram resíduos e todas as medidas que foram feitas para minimizar o risco com aqueles resíduos. Então, como vocês estão vendo, já o médico, pessoa física, a quantidade de documentos que tem que estar em dia é bastante, vamos dizer assim, significativa. E a gente vai explicar um pouco, falar um pouco sobre a importância de cada um deles. Agora, ao longo da palestra, eu vou dar algumas dicas importantes. E essa eu considero bastante importante. O seu contador, ele não é especialista em segurança sanitária. Quando eu comecei a falar isso, eu até pensei assim, será que os contadores vão ficar chateados comigo por eu estar me colocando dessa maneira tão objetiva? Mas eu tive a felicidade de ver que eles ficaram muito felizes quando eu explico isso para as pessoas, para os profissionais. Por quê? Eu vou chegar lá. Porque a frase que o fiscal da vigilância mais ouve quando ele entra no consultório médico é o médico falar assim: eu vou ligar para o meu contador. E se tiver faltando algum documento, vai ter que resolver com ele. E o fiscal não vai esperar o seu contador, ou muitas vezes o contador não vai poder se deslocar até o consultório. Ele não vai ter argumentos técnicos para discutir com o fiscal. Então, muitas vezes, o contador, sim, ele pode conhecer alguns caminhos para emitir alguns documentos, mas os processos, os procedimentos sanitários, ele não tem conhecimento sobre isso. E como eu disse, eu cheguei até a ser homenageado no Conselho de Contabilidade por causa dessas questões, porque os contadores ficaram muito felizes nesse apoio, porque eles não podem ser culpados por qualquer questão sanitária que ocorra no consultório. Ele vai ajudar, sim, o profissional, ele sabe o caminho para tirar alguns documentos, como, por exemplo, alvará, licença sanitária, mas os demais documentos ele desconhece. Os demais documentos que eu elenquei aí, a maioria o contador desconhece.
Então, não criem esse mito de que o contador... tá tudo com o contador, é só ligar para o meu escritório que ele vai resolver o problema. Isso não acontece. Bom, vamos falar um pouquinho do alvará, só para chamar a atenção que, muitas vezes, quando um profissional ele vai estabelecer seja um consultório, uma clínica. Consultório é mais tranquilo, num prédio comercial as exigências são pequenas. Mas quando ele vai fazer uma clínica ou um estabelecimento, um laboratório, um estabelecimento de saúde de maior vulto, ele deve, antes de fechar o contrato de locação, ele deve se preocupar com a consulta prévia, onde hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você faz rapidamente, né, no site da prefeitura, ela em 2 ou 3 dias no máximo você tem um resultado e você consegue saber se aquele tipo de estabelecimento, ou seja, se aqueles códigos de atividade econômica, os CNAEs, que você colocou ali, das atividades econômicas que serão realizadas ali, podem ser exercidos naquele endereço. Porque, se não puder, infelizmente, não vai ter como dar continuidade àquela locação. Vai ter que escolher outro projeto. Então, eu só chamo atenção para o alvará para as pessoas, quando estabelecer uma pessoa jurídica, tomar cuidado. Claro que um consultório, o risco disso acontecer é bem menor, mas é importante a gente pensar nisso quando for uma clínica, um laboratório, alguma coisa de maior vulto. Bom, quanto à licença sanitária, como a doutora Célia falou, nós tivemos a felicidade, não foi, foi um grupo, uma equipe, né, que trabalhou tanto na pandemia, que trabalhou na vigilância sanitária, né? Nós temos, não podemos deixar de falar da doutora Márcia Rolim, da doutora Ana Beatriz Busch, do doutor Marco Antônio, né, que foram pessoas que atuaram, né, na Secretaria de Saúde e que trabalharam duro para que a gente pudesse hoje ter uma licença sanitária que pode ser tirada em 10 minutos no site da prefeitura. Então, a pessoa entrou lá no Carioca Digital, colocou seu CPF, sua senha, se os senhores já tiverem algum estabelecimento, algum CNPJ estabelecido, ou CPF cadastrado, ele vai entrar ali automático. Você vai escolher qual estabelecimento você deseja tirar o licenciamento anual, vai clicar em licenciamento anual e aí sim você vai marcar o termo de consentimento que você está ciente da legislação e vai poder imprimir o boleto, pagar e imprimir a sua licença direto no site. Então, isso é um procedimento hoje muito simples. A gente lembra que uma licença sanitária chegou a levar, alguns estabelecimentos levavam antigamente 5 anos para tirar uma licença sanitária, dependendo da complexidade, e hoje a licença é emitida em 10 minutos. Então, isso é um fato. E aí, lembrando que essa licença ela tem que ser impressa num consultório. Normalmente as pessoas colocam num quadro, né? E fica ali visível para o cliente. Isso está na legislação. Bom, chama atenção para um outro ponto que muita gente tem dúvida. Licença sanitária. Se você tiver vários médicos atendendo como pessoa física em um estabelecimento, cada um deles vai ter que tirar uma licença sanitária. Cada um deles. Mas, se você tem uma pessoa jurídica instaurada, uma clínica médica, uma PJ, que é uma clínica, aí a gente entra com um responsável técnico. Então, nesse caso, ele responde pelo estabelecimento como um todo. No caso anterior, cada profissional responde pelo seu atendimento. Então, isso é muito importante a gente diferenciar. Outro dia, um dentista me ligou e falou: olha, eu estou atendendo um consultório e já tem 2 profissionais lá e eles pediram para eu tirar a licença. Eu não estou sabendo, mas ele já não tem, ele é o dono do consultório, ele tem a licença? Não, mas se ele não estabeleceu uma pessoa jurídica, precisa realmente que você tire a sua licença. Então, cada um tem que ter a sua licença. Caso haja um responsável técnico, aí sim,
além da carteira profissional, o fiscal da vigilância sanitária vai pedir a anotação de responsabilidade técnica, a ART daquele profissional, que é emitido, no caso, pelo CREMERGE. Então, ele vai pedir além dos documentos que a gente colocou. Quando é uma clínica médica, a gente presume também, né, que se tiver pequenos procedimentos, ela deve ter um livro de registro de procedimentos cirúrgicos, procedimentos endoscópicos, qualquer tipo de procedimento, ela tem que ter um livro com data, nome do paciente, qual procedimento foi realizado. Ela também tem que ter um contrato de prestação de serviços, né, para remoção de pacientes que necessitem de suporte à vida, e além dos documentos que nós já falamos e ainda vamos falar um pouco mais sobre eles. A questão de esterilização, dos resíduos de saúde. Então, eu chamo a atenção para a gente entender, principalmente para advertir os profissionais que estão ainda na fase inicial da sua vida profissional, que quanto maior a complexidade dos procedimentos, ele vai trazendo uma quantidade maior de medidas sanitárias, de documentos, de procedimentos, de registros que têm que ser adotados no estabelecimento. Além disso, quanto maior o número de procedimentos, ele vai aumentando a complexidade do estabelecimento perante a vigilância sanitária. E isso aumenta o valor da licença sanitária. Então, outro dia um colega me falou, poxa, eu não tenho raio-x, mas eu pretendo ter, então eu pedi para o meu contador já colocar esse KNAI no alvará da minha clínica. Eu falei, você aumentou o valor da sua licença, né? Você deveria pedir para fazer essa alteração quando você adquirir, fizer a obra, é uma coisa que você não vai fazer de uma hora para outra, então não vale a pena você colocar várias atividades que você não executa no seu alvará, no alvará da sua clínica, porque isso pode aumentar bastante a complexidade e pode aumentar o valor da licença. Então, chama atenção, porque hoje a licença sanitária, ela no município do Rio, ela é calculada com a complexidade multiplicada pela área do estabelecimento. Então, isso é importante, e pelo risco. Ou seja, complexidade versus área versus risco. Então, inclusive, quando o profissional médico vai tirar a licença sanitária para consultório, já existe uma pergunta lá no Carioca Digital se ele realiza algum procedimento invasivo. Porque se ele não realiza, ele clica lá e ele vai pagar uma licença muito mais barata. Se ele realiza, ele vai apertar o botãozinho e aí vai aparecer escrito na licença dele que ele realiza, ele está ok, mas isso aumenta o valor da licença sanitária dele. Então, na hora de renovar a licença, se vocês não estiverem fazendo nenhum procedimento, preste atenção, porque é um botãozinho que tem lá para você clicar. Por isso que eu falo, será que aí às vezes o contador ele está atualizado nessa questão? Muitas vezes o contador vai fazer, se ele fizer da cabeça dele, ele vai falar para os senhores, olha, o valor da licença deu tanto. Você vai falar, poxa, mas que licença cara! E não imaginam que ele clicou lá que os senhores realizam procedimentos invasivos ou seja, ele está, às vezes ele não tem capacidade, né, claro, para interpretar essa questão. Ele não foi orientado a isso. Por isso que eu chamo a atenção, são profissionais de excelência, são importantíssimos no processo, mas, como eles mesmo gostam de lembrar, eles não são profissionais de saúde. Então, eles precisam que a gente esteja ali monitorando, auxiliando, atuando junto com eles no cumprimento de toda a legislação. Então, isso é muito importante. Bom, só lembrando aqui, para alguns consultórios, algumas empresas, aí a gente vai aumentando o nível de exigência. Então, se você tem uma clínica
que realiza vacinações, imunizações, produtos que precisam realmente de controle de temperatura, não basta fazer. A gente tem que provar que faz. Então, a gente tem que monitorar a temperatura em planilhas. Essas planilhas, o ideal é que elas tenham lá as lacunas para que a gente marque a temperatura nas datas. O ideal, né? Esse é o ideal, que é a recomendação da vigilância sanitária, 3 tomadas por dia, 3 tomadas dia de controle de temperatura, né, para monitoramento. Depende, aí vai depender do porte, né? Às vezes o profissional tem uma geladeira pequenininha, um frigobar, tem que ser exclusivo, tá? Não pode, em nenhum momento, advertir o funcionário, não pode guardar uma marmita, uma comida, um lanche, uma refeição, nada na geladeira que ficam medicamentos e vacinas. Então, isso é muito importante. Se aplica vacinas, deve produzir resíduo perfuro-cortante, resíduos biológicos. Então, é necessário que a, a, haja uma coleta, né? Haja uma coleta, vamos dizer assim, o acondicionamento desses resíduos, a gente vai falar, num local protegido, e o contrato com uma empresa que realiza a coleta desse material, né? Então, assim, são essas empresas, elas não costumam cobrar um valor muito alto, principalmente para quem tem por volume, né, de resíduo. Então, aqueles descarpaque pequenos que a gente conhece, essas empresas costumam cobrar taxas em torno de... Só por curiosidade, né, recentemente eu atuei em algumas consultorias e vi lá para pequenos consultórios uma taxa de 60, 80 reais por mês para realizar a coleta desses resíduos. Então, assim, um valor que vale muito a pena para não ficar exposto a essa lacuna aí na legislação. E é importante produzir um documento que é o plano de gerenciamento desses resíduos, dizendo para onde eles vão, como que a força de trabalho foi capacitada para ao correto acondicionamento, destino, prevenção de riscos, uso de EPIs, tudo tem que estar descrito nesse documento para que esse documento ele é assinado pelo responsável técnico e mantém arquivado no estabelecimento. E o credenciamento ao Programa Nacional de Imunização. Então, a outra dica que a gente passa aqui à noite, que é muito importante, diante daqueles documentos que a gente viu, o ideal é montar uma pasta intitulada Vigilância Sanitária. Fazer o checklist dos documentos e guardar nessa pasta bem identificada. Por quê? Isso gera uma tranquilidade enorme caso a gente receba alguma fiscalização. Por quê? Claro que a fiscalização ela chega de surpresa, no momento que muitas vezes a gente está atendendo, o atendente, muitas vezes, só por ser um fiscal, ele fica nervoso, é natural, né? O ser humano, ao ser avaliado, fica nervoso, e muitas vezes isso gera transtornos na hora da fiscalização. Então, a gente estando preparado, a coisa flui muito melhor. E para isso, e muitas vezes, mesmo tendo vários profissionais atendendo, muitas vezes um dos profissionais é aquele que realmente é o mais preocupado com o consultório, é o proprietário do consultório, então ele tem uma preocupação maior. Então é importante, nem todos os profissionais vão estar, vamos dizer assim, antenados, né, nesse processo. Então é muito importante montar uma pasta da vigilância sanitária com todos os documentos, alvará, licença, esses documentos todos que foram elencados, pedir ao condomínio potabilidade da água, controle de pragas e vetores, uma cópia, e guardar tudo ali direitinho, se for no caso, estiver dentro de um shopping, né, de um condomínio maior, deixar tudo lá, e aí
Pronto, chegou, já deixa o profissional atendente orientado. A vigilância sanitária chegou, olha, essa é a pasta para mostrar para eles. Aqui tem os documentos que estão previstos na legislação que nós devemos apresentar à vigilância. Então, isso dá uma tranquilidade enorme na hora de uma inspeção. Então, é uma dica que a gente sempre dá. E a gente está passando aqui, né, na palestra, o checklist dos documentos que têm que ser apresentados, de acordo com a complexidade. Então, aqui, olha, eu vou dar um exemplo bem. Não repare o tamanho da letra, que a ideia é só a gente chamar a atenção, né, e a quantidade de informação no slide, mas a ideia é só chamar a atenção para o nível de complexidade, como ele aumenta na hora que a gente realiza algum procedimento mais invasivo. Então, por exemplo, uma endoscopia. Então, no caso de uma endoscopia, a gente já sai daquele consultório comum, daquela clínica de consultas, e aí já começa a ter um nível de exigência muito maior, onde precisa ter o livro de registro de todos os procedimentos, como a gente já falou anteriormente, nome do profissional que realizou o exame, os equipamentos, procedimentos realizados, né? Chama-se atenção principalmente para as endoscopias tipo 2 e 3, que existe uma conceituação da Anvisa para as endoscopias que têm um nível de sedação e anestesia mais aprofundados, que são as tipo 2 e 3. Então, elas são as mais cobradas, maior legislação. Então, livro de controle dos medicamentos, quando se usa medicamentos e substâncias na clínica, é preciso ter um controle desses produtos. São medicamentos muitas vezes controlados, então eles precisam ter todo um livro de registro de entrada, de saída, de utilização durante o procedimento. Registro de quanto o paciente recebeu. Bom, tem que ter POPs, né, procedimentos operacionais padrão, quanto previstos para as possíveis intercorrências com possibilidade de remoção, tudo tem que estar previsto, né? Com contrato de prestação com empresa de remoção de pacientes, comprovante de treinamento com as equipes. Isso eu estou chamando a atenção no caso da endoscopia, mas a gente imagina aqui que qualquer procedimento mais invasivo, qualquer procedimento, ele acarreta, vamos dizer assim, um grau de complexidade maior. Se tiver esterilização feita no consultório, a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Tem toda uma série de equipamentos, de fluxos que tem que ter, mas é muito importante a gente tem que ter, se tiver esterilização fora, tem que ter o contrato com a empresa que processa os artigos, a empresa tem que ser registrada também, tem que ter licença sanitária, tem que ter uma cópia da licença da empresa que realiza esse procedimento. Então, a gente vai aumentando muito, né? E ainda, programa de manutenção. Toda vez que a gente tem um equipamento num estabelecimento de saúde, a gente tem que ter um programa de manutenção preventiva desses equipamentos. Ou seja, periodicamente, quando vocês chamarem uma empresa para fazer uma revisão, tem que ter o registro, nota fiscal, ordem de serviço daquele procedimento que foi feito, arquivado para comprovar, né? Se tiver, no caso, procedimentos de esterilização ou de higienização, desinfecção dos equipamentos, tem que estar também previstos em POPs, assinados pelo responsável técnico do estabelecimento. Isso tem que estar arquivado. Então, a gente vê que, à medida que a gente vai aumentando o grau de complexidade, né, a gente vai aumentando também o nível de exigência, né? A gente lembra que hoje, em pequenos procedimentos, as pessoas optam por espéculos descartáveis, porque realmente elimina muito, né, do grau de exigência, né? Se você usa equipamentos descartáveis, só é necessário comprovar que esses produtos são regulados pela Anvisa, que eles têm lá a sua validação, sua licença, são produtos credenciados lá pela Anvisa, não tem problema nenhum. E isso elimina muito desses processos. Por quê? Porque se você tem um procedimento de esterilização no consultório,
você vai ter que comprovar um fluxo adequado de pia de higienização exclusiva para isso, né? Volto a repetir, não pode ser uma pia que já é usada para outros procedimentos, bancada para embalar, identificar, manusear o material, né? Os processos de validação químicos e biológicos para validação do processo de autoclave, de esterilização, né? E as embalagens e as canetas para identificação, fitas de identificação de autoclave, ou seja, todo esse processo é bastante necessário e tem que ser comprovado no local. Livro de registro de todos os procedimentos de esterilização. Muita gente pergunta assim: e qual é a validade do produto identificado? A validade é dada pelo profissional. A lei não estabelece uma validade. O que o fiscal vai olhar é a integridade das embalagens e se elas estão acondicionadas no local exclusivo para elas. Então é muito importante. Um exemplo aí de teste ergométrico também, que também vai ter que ter contrato com empresa de remoção, contrato de prevenção, né, de manutenção preventiva do equipamento. Então, toda vez que tivermos um equipamento, temos que ter a manutenção preventiva e temos que ter, se oferece algum risco ao paciente, temos que ter um contrato com a empresa de remoção. Bom, procedimentos operacionais de desinfecção de transdutores, de equipamentos que tocam o paciente, temos que ter também os POPs, os procedimentos. Como que esse... Então, eu falo, não é só fazer, tem que fazer e provar que faz. Então, é muito importante ter o POP assinado pelo profissional, dizendo, olha, é assim que é realizado. Ele está lá o documento com o passo a passo do procedimento, e isso, inclusive, é muito pedagógico, né, para a nossa força de trabalho, que caso tenha alguma dúvida, caso a gente tenha algum profissional que está há pouco tempo ali naquela função, ele tem aonde recorrer para seguir aquele POP. Então, isso facilita muito. Bom, numa forma geral também, a gente chama atenção, como eu já falei, da higiene da recepção, da iluminação, dos sanitários. Sanitários, muito importante que eles estejam sempre reabastecidos com os equipamentos para a higienização das mãos, que são sabão líquido, no dispenser, o papel toalha e, né, em muitos estabelecimentos de saúde também não é obrigatório na recepção, mas também podem colocar o recipiente de álcool gel do lado. Né? É de bom tom, é bem-vindo, é bom também para fazer, além da higiene, né, a desinfecção das mãos. É muito importante também que a lixeira no banheiro, no sanitário, seja com tampa e pedal. Isso parece um detalhe, mas é passível de multa. Se a lixeira não tiver acionamento que não seja manual, né, pode não ser pedal, pode ser aquela que tem com sensor, que a gente passa a mão, ela abre, não tem problema. O que não pode é... eu chamo a atenção disso porque a gente sabe que esses pedais quebram com facilidade. Então, chamar a atenção da força de trabalho para que realize a substituição dessas lixeiras nos sanitários, porque isso é passível de uma infração, porque obriga a pessoa que está higienizando a mão a colocar a mão na tampa do cesto na hora de jogar o papel toalha fora, e aí recontaminar a mão. Então, ela tem uma função, isso hoje é uma regra fundamental em todos os estabelecimentos de saúde, de alimentação, que as lixeiras sejam acionamento por pedal e com tampa. Bom, os lavatórios para as mãos no consultório têm que ser exclusivos, à vista do cliente, é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho um
um lavabo que dá para o consultório. Não, isso não atende à norma da fiscalização. É importante ter um lavatório para as mãos no consultório às vistas do cliente. Então, é muito importante que a gente tenha lembre dessa questão e volto a dizer, qualquer local que tenhamos lavatório para as mãos vai ter que estar acompanhado de dispensa de papel toalha, dispensa de sabão e lixeira sem acionamento manual com tampa. Então, isso é muito importante. Preferencialmente nas cores sempre claras, cores claras. Recentemente, essa semana, né, eu vi um outdoor até no bairro, foi de Campo Grande, de dentistas com jaleco preto. Isso não é norma. A vigilância sanitária não é só uma questão de padronização na saúde, é norma, né, que se utilize roupas, toda a equipe de trabalho, roupas de cor clara, né? Isso não é à toa, a gente sabe que é para poder visualizar bem a higiene, o processo de higienização de todos os uniformes, dos vestuários, de todo o uniforme da força de trabalho. E aqui eu deixo na apresentação o link do processo de esterilização passo a passo, né? Quando eu estava lá na vigilância, nós fizemos um vídeo com todo o procedimento de esterilização padrão para consultórios médicos e odontológicos. Se vocês colocarem no YouTube como é feito o processo de esterilização de material odontológico, vocês vão ter acesso a esse vídeo no YouTube. É um vídeo extremamente didático, passo a passo, mostrando todos os procedimentos de esterilização de material. Então, a gente consegue, dessa forma, ter todo ali. Eu não posso passar o vídeo agora devido ao tempo, né, que seria muito extenso. Bom, copa e cozinha. E muito importante, não pode, em nenhum local do estabelecimento de saúde, realizar refeição. Então, é muito importante que tenha uma copa, uma cozinha ou algum local reservado para o funcionário poder, né, fazer a sua alimentação e tudo. Armário para funcionários. Claro, no consultório a gente não vai exigir uma copa e cozinha e armário para funcionários. Tem que ter um local, claro, pequeno, um armário pequeno, mas não é um alojamento, nada disso. Mas numa clínica precisa ter realmente um local mais destinado. No local maior também, a gente vai precisar de um DML. Num consultório, pelo menos um armário destinado para material de limpeza. Né? O DML, Depósito de Material de Limpeza, é um local exclusivo para guardar os sabão, sanitizantes. Lembrando que todos os armários e todos os ambientes em estabelecimentos de saúde devem ser identificados. Isso é norma da Anvisa. Então, é importante e mostra também a organização. Então, todos os ambientes devem ser identificados. Salas, se for um consultório, armários, devem ser identificados, facilita também a organização. Quando se tem medicamentos controlados, medicamentos de uso, tem que ter um armário exclusivo para medicamentos. Não se pode ter um armário que tenha medicamentos e tenha outros materiais. Esses produtos têm que ter, né, o prazo de validade registrado, tudo direitinho, bem à vista. Não pode ter nenhum produto, né? Às vezes, se a gente tomar cuidado com consultórios, às vezes eles têm hormônios, produtos, medicamentos que têm prazo de validade. Tomar muito cuidado com a verificação constante desses prazos de validade. Por quê? Caso sejam encontrados medicamentos fora da validade, misturados ao na validade, isso é passível de multa, de sanção. Então, é muito importante que haja uma verificação periódica para evitar esse tipo de problema.
Eu não vou me prender muito à classificação dos resíduos de saúde, né? Mas lembrando que, de acordo com o resíduo produzido, a gente precisa acondicionar em recipientes próprios para aquilo. Lembrando que, principalmente no caso dos perfuro-cortantes, não deve exceder 2/3 da capacidade em nenhum sacos de resíduos infectantes, saco de resíduos comuns, sempre orientar os funcionários a, quando chegar a 2/3 da capacidade, já substituir o resíduo, o recipiente de resíduo. Então, diante de tudo que a gente viu, qual é mais uma dica que a gente deixa aqui? Criem procedimentos operacionais padrão. Gaste um tempo criando POPs dos seus estabelecimentos e passem para os seus funcionários, porque dessa forma fica mais fácil cobrar deles a execução e minimizar possíveis erros. Então, procedimentos até mesmo para abastecimento dos dispensers de sabão, de papel toalha, verificação da pasta de documentos, se tem algum documento com a validade vencida, por exemplo, desinsetização, potabilidade da água, se tem algum documento, verificação periódica, de quanto em quanto tempo ele tem que verificar o armário de medicamentos, a geladeira de vacinas. Então, isso tudo, não existe uma legislação específica desse período. Os senhores é que vão definir um período que considerem seguro para evitar possíveis acidentes, vamos dizer assim, de algum medicamento vencido, algum produto, alguma embalagem de material esterilizado rasgada. Se puder, né, dependendo, em clínicas é mais importante isso, consultório já seria, né, mas toda vez que for fazer uma mini capacitação, seja uma roda de conversa com seus funcionários, uma orientação quanto a algum POP, algum procedimento, vocês podem registrar aquilo com data, horário, qual foi o conteúdo, qual foi o instrutor, e os funcionários assinarem embaixo como se fosse uma lista de presença, e fica na pasta de documentos da vigilância aquela capacitação que foi ministrada pelo profissional médico naquele dia. Então, é muito importante, isso mostra zelo, mostra um cuidado com a equipe e fica também mais fácil de cobrar da equipe. Olha, a gente capacitou vocês, a gente teve um momento para parar, para ensinar o como fazer e vocês assinaram ali a presença e tem um POP ainda desse treinamento para que vocês possam consultar. Então, dessa forma, a gente dá todas as ferramentas para que a gente possa cobrar da nossa força de trabalho a execução dos procedimentos sanitários. Dentre os temas da capacitação, a gente pode elencar aqui de números, mas o que a gente pode capacitar a equipe, né? Riscos potenciais à saúde, medidas que minimizam as exposições aos agentes, higiene das mãos, higiene de vestuário, utilização de EPIs, prevenção de acidentes, utilização dos equipamentos, tudo isso é uma capacitação que pode ser arquivada, documentada e arquivada lá para mostrar, né? Lembrar que visitas acontecem, né, da vigilância sanitária, podem ser oriundas de ações de rotina, podem ser oriundas de ações programáticas. Por exemplo, a vigilância recebe denúncia de profissionais de estética, então ela começa a fazer uma ação programática num bairro, numa área, visitando todas as clínicas de estética. Pode ser uma denúncia específica de algum cliente, de algum profissional que trabalhou ali, pode acontecer, fogo amigo, né, como a gente diz, e podem ser ações de retorno, né? Depois que eles vêm a primeira vez e deixarem, às vezes, uma intimação, eles podem voltar para verificar se aquilo foi cumprido. Bom, eu não posso me estender muito, né? Porque o horário que a gente afirmou já são 8h34, mas deixa aqui, né, há 2 objetivos na educação médica: curar os doentes e promover a ciência. Uma frase de Charles Maio, né, que foi um médico, né, um cirurgião, oftalmologista importantíssimo na história da medicina, e que eu acho que a gente está aqui para
falar muito sobre essa questão, né, sobre educação médica. Eu queria parabenizar, né, essa iniciativa. Eu acho que é muito importante falar da questão da vigilância sanitária, parabenizar os organizadores desse evento, agradecer a paciência e a, vamos dizer assim, e a disciplina, como a gente falou no começo, de todos os profissionais que estão aqui dedicando esse horário numa quarta-feira à noite, véspera de feriado, para ouvir esses tópicos. Dizer que estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, para eventos futuros. Dizer que foi um prazer atuar aqui e deixar aqui os meus contatos para qualquer necessidade, qualquer dúvida. Tem meu telefone, tem o meu e-mail. Os senhores fiquem à disposição, que a gente está aí para contribuir sempre. Tá? Foi um prazer. Deixa eu tirar aqui. Doutora Célia, pode dar Partilhar. continuidade, por favor? Sim. Bem, eu quero agradecer, eu já imaginava a qualidade da palestra, a abrangência que você deu, nossa gratidão enquanto Somerge. E agora, sempre surgem algumas dúvidas, né? Eu vou agora jogar uma das perguntas que eu quero fazer para você. Eu vi ali, quando você comentou, quando se tem autoclave, todo um cuidado que deve ter da bancada e o controle da qualidade da ação, porque você coloca lá o material com o envelope bem Uhum. lacrado e tal, mas será que eu consegui atingir a qualidade que eu preciso atingir? Então, Excelente. a minha dúvida é a seguinte: eu vejo hoje uma tendência dos colegas usarem empresas como a Biox, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim: bom, eu não vou ter autoclave no consultório, vou encaminhar para a Biox. A Biox tem um valor mensal. E a demanda do consultório, às vezes, não há necessidade. Às vezes eu tenho uma demanda, eu digo no meu caso, uma demanda assim, eventual. Num mês pode ter uma necessidade por 2 semanas, outra toda semana. Como é que fica isso? Porque Então, essa qualidade de se ter autoclave, eu tenho que ter um. Você falou que tem que ter um livro, você tem que registrar. Fala um pouquinho melhor essa questão. o que acontece? Quando a gente opta, os profissionais têm realmente, assim, para evitar toda essa, vamos dizer assim, as questões que acarretam o processo de esterilização, alguns profissionais têm ido para empresas como a Biops e outros têm adquirido, quando é possível, adquirido kits, né, esterilizados, descartáveis, que para a senhora, né, dentro da sua área, por exemplo, a gente pode citar kits para colocação de DIU, kits para Papa Nicolau, que já vem com espéculo, vem com tudo. A pessoa às vezes adquire isso para, vamos dizer assim, entre aspas, fugir dessa questão da esterilização, né? É, De todos dependendo, isso varia de profissional para profissional. Quando o profissional opta por ter o processo de esterilização, o que isso acarreta? Primeiro, ele tem que ter, então, como eu falei, a estrutura linear, que é a pia, uma bancada e o autoclave, né, bem instalado ali para fazer o processo de acordo com o fluxo linear. Ele vai ter que ter um profissional, que ele vai capacitar esse profissional. O ideal é que ele registre essa capacitação, como eu falei, e registre tanto a data, a hora, o dia que ele fez e um POP do que ele quer que seja feito para deixar registrado e assinado por ele como aquele processo é feito. Então, ele tem que ter essa documentação. Além disso, ele vai ter que ter EPIs para aquele profissional trabalhar, que vai realizar o processo. Então, ele vai ter que ter
luvas, luvas daquelas de látex mais grossas para poder lavar o material, luvas de procedimento, todos esses para poder, dependendo do grau de complexidade, máscara, avental, e até óculos de proteção, vai ter que ter também, porque na hora que ele está lavando, né, ele pode espirrar partículas, então ele tem que ter todo o EPI. Depois disso, o profissional higienizou o material, secagem, os envelopes que hoje em dia já vêm com os marcadores de temperatura, aqueles envelopes que já vêm com o lacre, já tem lá, né, a identificação, se não, tem fitas que fazem esse trabalho. E aí, na hora de colocar no autoclave, ele coloca o teste químico, que é né, aquele testezinho que você coloca dentro do autoclave e ele sinaliza que o processo de autoclavagem foi realizado na sua íntegra. Isso deve ser feito diariamente, a cada procedimento, ou seja, todo procedimento entra um testezinho químico. E aí ele vai pegar e vai ter um livro onde ele vai registrar cada procedimento que foi feito. Um livro preto, pode ser uma brochura, aqueles livros com páginas numeradas, com as colunas, ele vai colocar lá a data, qual foi o material e qual foi o profissional que realizou aquele procedimento, e ele ainda pode pegar aquele teste químico que ele usou naquele procedimento e ainda grampear ali, junto naquele livro ali, que ele já vai deixando ali os testes juntos ali com aquele registro. E, periodicamente, ele usa o teste biológico. Pode ser uma vez a cada 15 dias, um mês, ele usa o teste biológico para poder validar, ter uma outra maneira de validação. Bom, além disso, né, colocar a data que foi esterilizado no envelope e guardar aqueles materiais numa gaveta, num armário isolado. Então, esse é o procedimento que tem que ser realizado tanto numa clínica odontológica quanto num consultório. Esse é o procedimento, vamos dizer assim, integral, e que está muito bem descrito no vídeo no YouTube, que depois eu posso também passar o link direto para a senhora, se a senhora quiser, para divulgar Ah, que bom. Que no bom. celular, aí que fica mais Ótimo. fácil visualizar no celular. Tá. Agora, alguém teria alguma pergunta? Marca aí com o bracinho. Eu sei que nós estamos com o tempo já esgotado, mas se alguém tiver, eu acho que dá para a gente ter pelo menos uma ou duas perguntas, caso queiram. Célia, Rômulo, Oi, Rômulo. em primeiro lugar, parabenizar. Eu estou muito feliz, hein? Excelente, excelente. Estou muito feliz. Primeiro momento, todo mundo pensa assim: é difícil abrir um negócio. É verdade, é difícil abrir um negócio. Quanto às exigências? Bem, a gente está falando da vigilância sanitária, né, como um todo. E os outros e vários outros documentos que precisamos, né? Então, é isso mesmo, né? É do jogo, né? Não tem como fugir disso. O que você mencionou agora da esterilização, Célia, é verdade, é isso mesmo. E aquilo que, de repente, o Flávio pode falar rapidamente desse item é o seguinte: tem uma amiga, eu levei lá no hospital, fizeram para mim, e eu levei para o consultório. Ele vai falar sobre isso também, um segundinho, por favor. Pode, não pode? Eu posso fazer isso, não posso fazer isso? Devo ou não devo fazer isso? Esse é um ponto. Outra coisa importante, Flávio, eu queria que você pudesse falar de uma coisa chamada PMOC, né? Que é sobre os ar-condicionados, né? Eu sou obrigado a fazer lá nos laboratórios todos. Esses documentos e mais 300 mil outros documentos eu tenho, e com isso me faz ser muito exigente, né? Porque para a gente manter um laboratório, mesmo que seja um posto de coleta de análises clínicas, você sabe, como fiscal, o quanto a gente tem e sofre todo dia, toda hora, todo instante. E É imagina verdade. que cada contrato desse não é barato, né? Um GRSS para mim, né, de resíduos aí custa um contrato de 1.200, R$ 800 por mês, É né? Por ano verdade. esse, né? E aí vão os outros todos. Um PMOC, por exemplo, dependendo do número de ar-condicionado, eu tenho uma das empresas que custa R$ 1.400 por mês para o cara ir lá fazer uma limpeza, fazer um documento. Mas eu digo que é do jogo.
quer fazer isso, vai fazer isso. Não tem como ser diferente, né? Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar para você. E aí vem que isso tudo, vamos transferir isso para dentro de um hospital? Vamos transferir isso para dentro de um complexo hospitalar? É isso aí. Não é É. fácil. Para quem não lida com isso, pensa que é muita coisa para o nosso consultório, mas você imagina isso em alta complexidade e coisas maiores. Então, acho que isso é muito importante para a chamada do profissional quanto do paciente. E essa palestra tua, Flávio, nós vamos abusar. Eu acho que você vai sair caminhando com a gente pelo Rio de Janeiro, falando sobre isso nas nossas associações médicas do interior também. Acho que era Claro. isso que eu queria falar e queria ouvir a tua fala, por favor, amigo. Obrigado. Bom, agradecer as palavras do Rômulo, acho que as perguntas bastante pertinentes. Foi excelente você tocar nesses pontos. Primeiro, bom, se a regra diz o seguinte: se a gente realiza o processo de esterilização em outro local, a gente tem que ter um contrato de prestação de serviços com esse local que tem que estar credenciado. Então, para fazer na clínica de um amigo, a vigilância sanitária não vai aceitar. Por exemplo, se fosse assim, poxa, eu tenho uma clínica de um. Ou até uma outra clínica minha mesmo, que eu faço lá e trago para cá. Aí a gente entra naquela seara, né? Só se o fiscal tiver assim muito permissivo, num bom humor no dia, porque pela legislação não vai poder. Por quê? Pelo simples motivo que ele não tem como comprovar aquilo. Não vai ter nenhum documento, não vai ter nada documental que deixe o fiscal tranquilo quanto àquele processo. Então, ou tem um contrato com uma empresa credenciada para isso, ou a gente realiza, ou a gente usa o equipamento descartável. A gente só tem legalmente essas três opções. A gente não pode realizar o procedimento num outro local que não haja uma comprovação realmente. Mesmo, mas e se o colega lá der uma declaração, um atestado? Ele não é credenciado para isso, para fazer para terceiros. O equipamento, o equipamento que ele tem, a bancada, o autoclave, é de pequeno porte, normalmente é feito para a clínica dele. Mas se eu levar para um hospital, o hospital não vai produzir um documento, muito difícil, uma Isso. declaração. Então, realmente, a gente cai nesse problema. Bom, O PMOC. PMOC. PMOC é o Plano de Manutenção e Controle dos Sistemas de Ar-Condicionado. O que a legislação fala? Se os seus sistemas de ar-condicionado juntos ultrapassarem 50.000 BTUs, você já é obrigado a fazer esse plano. E como o Rômulo falou, o doutor Rômulo falou bem claro, não é barato, e ele prevê todo um projeto estruturado, né, do sistema de ar-condicionado para promover vamos dizer assim, o processo de depuração, vamos dizer assim, toda a excelência do processo de manutenção para que aquele equipamento não contamine, não seja uma fonte de contaminação do ambiente. Então, o PMOC, e a gente fala assim, poxa, mas quase todos os lugares que tiverem, vamos dizer assim, vão ultrapassar 50.000 BTUs, né? Se não for um consultório muito pequeno, já vai ter. Bom, eu posso dizer que na prática a vigilância costuma cobrar isso mais em clínicas, hospitais, laboratórios, como o doutor Rômulo falou, estabelecimentos de maior porte, eles vão cobrar o PMOC. E por isso que eu não chamei tanta atenção dele aqui na palestra, porque o tema mais é voltado para consultórios. Mas se a gente vai aumentando o tamanho do estabelecimento, um hospital, uma clínica, pode-se cobrar o PMOC. E o PMOC, quando uma empresa vai lá ser contratada para fazer o plano, um profissional sério, se os equipamentos não estiverem em bom estado de conservação e manutenção,
ele pode se negar, ele vai falar, não, eu vou precisar, antes de produzir o documento, substituir alguns equipamentos. Então, isso vai aumentando o valor do processo, né? Então, isso é muito Flávio, importante. última pergunta minha, Celinha, se você me permitir, é o seguinte, cara, você chegou e encontrou uma, duas, três não conformidades. Você deixa uma notificação ou você faz lacra o local? Que eu acho que isso é muito importante, que é um medo que todo mundo tem, né? Eu tenho a É, resposta, mas eu gostaria que você pudesse sinalizar para todo mundo de uma forma bem sintética. Ok. bom, Como é isso? então, hoje em dia, eu não, deixar Eu claro, vou né, que eu abrir o não estou mais na microfone, sim. vigilância sanitária, né, só faço Agora você vai ter consultorias, que- a gente faz as consultorias, mas Obrigada, deixar tá? claro que, na época, né, na gestão que nós tivemos uma preocupação, porque isso era. Não, a legislação estava como se fosse assim, um pouco solta, né? RDCs da Anvisa, documentos municipais, documentos estaduais. Isso deixava o profissional fragilizado, né? Sem ter uma noção real do que ele poderia fazer. E hoje, foi em 2018, a gente conseguiu publicar o Código Sanitário Municipal, na época, e que isso hoje dá um balizamento para o profissional. Existem faltas consideradas leves e faltas graves. Quando as faltas são leves e o profissional se coloca disponível para Opa, melhor assim. corrigi-las, ele consegue, então, só receber uma advertência. Mas faltas graves, como eu falei, eu dei exemplo de algumas: medicamento vencido, material é, não esterilizado ou material, vamos dizer assim, embalagens rasgadas, falta de acondicionamento adequado dos resíduos de saúde, falta de licença sanitária, aí são faltas graves. E aí realmente é uma multa, é uma sanção. Agora, eu não fixei, por exemplo, vou dar um exemplo de uma falta leve. Eu não fixei a licença visível ao público. Está na legislação que é uma falta leve. Então, vai depender, existe uma classificação prevista em decreto. Muito obrigado, Ok. Flávio. Nós Obrigado, temos Celinha. aqui uma pergunta, imagina, o do Mauro. Ele quer. O que é procedimento invasivo? Ele Ah, coloca, são injetáveis, é, ah, o uso do Botox, enfim. não, aplicações, injeções não são considerados procedimentos invasivos pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária com pequenas cirurgias, biópsias, pequenos procedimentos e também não cirúrgicos, né? Endoscopia, exames, colonoscopia, já são procedimentos que requer, vamos dizer assim, maior complexidade, envolve sedação, às vezes biópsias, anestesia. Então, isso tudo vai realmente caracterizar um procedimento de maior complexidade, invasivo. Ok, ok, muito obrigada. Olha, nós temos agora o doutor Sérgio Pina, lá de Macaé, com uma pergunta. Sérgio, por favor. Opa, boa noite a todos, boa noite, Flávio. Boa noite, doutor Parabéns Sérgio. parabéns pela sua palestra. E obrigado. Eu até há pouco estava intencionado de abrir um consultório e tenho que rever essa minha posição, né? Brincadeiras à parte. Eu tenho uma dúvida sobre o PMOC que o Dr. Rômulo falou. Sim. No caso, quando você considera 50 mil BTUs, é por ambiente ou em todo o estabelecimento? Em todo o Sim. estabelecimento. Mas essa é uma NR, é uma normativa federal, inclusive. Então, ela atinge aí Macaé também. Se a Sim. vigilância quiser realmente seguir a risca, ela pode chegar e falar: o senhor tem lá seis
aparelhos de 12.000 BTUs. Então, o senhor já ultrapassou os 50.000. Sei. É uma dúvida que eu tinha. Outra coisa é sobre você tem uma clínica e você quer encerrá-la. Você tem que pedir, tem que comunicar à vigilância sanitária? Excelente pergunta, muito pertinente também para o tema de hoje. Bom, é importante dar baixa no alvará, né? Isso se tem um alvará, é importantíssimo dar baixa nesse alvará. Por quê? Se esse alvará estiver ativo, automaticamente a gente pode ser cobrado de uma licença sanitária, porque vai dar, documentalmente falando, parece que o estabelecimento está em funcionamento. Então, por exemplo, no município de Macaé, eu não estou integrado exatamente se ele já tem esse nível vamos dizer assim, de acurácia. Mas no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, como o sistema já está totalmente digitalizado, se o estabelecimento deixar o alvará, não der baixa no alvará, ele vai receber multas sucessivas da vigilância sanitária por não ter tirado a licença sanitária. E aí ele recebe isso pelo correio. E a multa é 3 vezes o valor da licença. Então, a sua pergunta foi importantíssima, principalmente para as pessoas do Rio de Janeiro. Então, se vocês tiverem alvarás, pessoas jurídicas que não usam mais, entre em contato com os contadores para dar baixa, porque senão vai chegar uma multa da vigilância sanitária. Agora, em Macaé, eu acredito que seja mais difícil chegar a multa da vigilância, mas a da fazenda pode ocorrer algum transtorno. Então, não está usando, é sempre bom verificar com o contador se foi dado baixa na Secretaria de Fazenda. E, finalmente, uma crítica. Eu acho um contrassenso que um consultório, uma clínica, um hospital, pague uma taxa de fiscalização sanitária. Ou seja, tenha que arcar com um custo para ser fiscalizado. Isso é uma crônica que o Alexandre Garcia falou essa semana. Eu acho também um absurdo, né? Eu sou funcionário público, eu sou perito, e entendo que, sendo fiscalização, o próprio governo deveria arcar com ela. Eu trabalho há mais de 40 anos e nós começamos com taxas pequenas e cada ano há um acréscimo que não acompanha o custo da medicina, né? Custo dos ambientes hospitalares, clínicas e tal. Então, essa é uma crítica que eu tenho. Eu acho que não deveria existir taxa de fiscalização sanitária. O próprio governo deveria arcar com as despesas da fiscalização. É, Parabéns pela sua palestra, tá? Obrigado aí pelos esclarecimentos, foi muito boa, tá? E estamos aí. Vamos continuar aí na luta. Um abraço muito para você, obrigado. para todos. Quanto a questionamento a questão que o senhor levantou, hoje elas são isentas para o MEI. Toda atividade MEI, que, claro, né, no caso da medicina, não envolve tanto a medicina humana quanto a veterinária, não tem nenhuma atividade MEI, mas para os MEIs são isentos. A única atividade que realmente é isento são os MEIs. É. Bom, eu vou fazer a última pergunta. Andréa Benazzi, um grande abraço, meu colega ginecologista. Ela perguntou, dentro dos invasivos ainda, se o microagulhamento e laser são considerados invasivos. É, assim, realmente eles estão numa linha tênue, porque mas assim, a princípio, o laser com certeza não. Agora, o microagulhamento, principalmente que eu me refiro, ele está numa linha intermediária. Mas, a princípio, eu volto a dizer, a vigilância ela chama mais atenção para os procedimentos cirúrgicos, propriamente dito. A gente sabe que. E alguns procedimentos assim
que envolvem grandes equipamentos, sedação, anestesia. Então, assim, geralmente o microagulhamento não entra nessa questão. E é importante lembrar que o médico, o responsável técnico, atividade médica, nem tudo está previsto na lei. O médico ele é soberano em caracterizar que aquilo também não é um processo, ou não é de acordo com a técnica, de acordo com o que é previsto na literatura. Então, muitas questões que envolvem a fiscalização, como eu falei aqui, os POPs vão ser descritos pelo próprio médico. Ele é o profissional que vai caracterizar o que vai ser melhor dentro da unidade de saúde a qual ele é responsável. Daí, né? Por isso que ele é o responsável técnico. Ok, ok. Celinho, é, A Andréia Torrents, não a Benazzi. Diga, Rômulo. só uma coisa, perdão, mas eu acho que vai ser um termo muito interessante para todos que fazem consultório. Flávio, eu tenho certeza que vocês não procuram nada em relação aos medicamentos que a gente tem no consultório, que são as amostras grátis, não é isso? Ou eu estou errado? Tá Não, é porque errado. mas a amostra só lembrar sempre da questão da validade dos produtos, que é um medicamento como todo, né, como qualquer produto, e às vezes a gente pode receber uma amostra grátis, guardar ali, deixar vencer e não ver. Então, lembrar sempre essa questão da validade e, assim, fora isso, a gente não tem, a vigilância não tem nenhuma, porque são medicamentos que são licenciados pela Anvisa, né? Então, não tem, assim, nenhuma Mas a restrição. questão é a validade, né? Então, Estão a o validade, checklist que você falou. checklist e os É, POPs. exato. Bom, eu acho que Célia, nós já nos Célia, estendemos. Diga, diga. deixa eu só perguntar a você. Tem uma colega aí que você falou, André Benazzi, não é isso que está na. Não, é a Torrents. Eu Mas existe corrigi. Benazzi? Existe alguma Benazzi que está na E reunião? ela estava, não está agora. Ela por acaso, tem algum parente chamado Dr. Moacir Benazzi, você sabe? Ah, não sei. Mas eu posso porque é minha amiga. Depois eu Ah, verifico e te digo. tá. Desculpa, porque o Dr. Moacir Benazzi era um grande médico, foi homenageado pela SOMEI e realmente já era um senhor de idade e ele nunca mais não tínhamos contato com ninguém. E nós não conseguimos mais contato. Se você tiver, desculpa aí abusar. Muito obrigado, Celinha. Boa Não, noite a mas todos. olha, eu vou verificar, mas eu não posso garantir. O pai dela é médico e muito idoso. Se não me engano, alguma atividade em Caxias, alguma coisa assim. É esse mesmo. É esse Então, mesmo. pronto. Você Bom, vê pra gente, por favor? lógico, lógico, uma Obrigado, grande obrigado. amiga. Obrigado, Flávio, obrigado. Tá. Cláudia Lunardi está na sala, mandou um abraço, parabéns pela sua palestra, viu? Eu ia mandar um grande abraço para ela, né? Uma pessoa muito querida, profissional também, além de amiga, um profissional extremamente competente. Ah, não Então, tenha assim, dúvida, uma querida. pessoa muito querida também. Um grande abraço, doutora Cláudia. Bem, eu vou então encerrar essa excelente participação sua, Flávio. Você nos ajudou muitíssimo. E como eu disse, a gente vai precisar de você novamente. Olha, tem gente ali batendo palma, eu também fico. Você sabe que eu sou sua fã no sentido das informações de forma prática que você nos passa. É, eu agradeço a todos que estão aqui na sala conosco. Vai ficar gravado. Você deu a dica do YouTube que eu vou acessar. Vou mandar o Depois, link para a, a senhora. a nossa assessora, a nossa querida assessora, vai, logo, logo, Simone, entrar em contato com você para pegar os detalhes do que nós temos aí do YouTube. E é isso. Nossa intenção da Somerge é atualização, informação que o médico vai usar no seu dia a dia. Próximo vai ser em junho. Nós vamos fazer também uma orientação para os colegas a respeito de vacinação em adultos, quando pode, quando não pode, quais as implicações, esclarecer tudo para que não hajam dúvidas para qualquer especialista.
Eu agradeço, uma boa noite a todos. Rômulo, por favor, dê seu recado final. Olha, desculpa estar em off aqui da imagem, eu só tenho a agradecer, parabéns a todos, parabéns, doutora Célia, mais uma vez, muito obrigado, nossa diretora científica, presidente da AMIBAR, e eu agradeço a todos que estão aqui presentes, ao pessoal todo, a equipe toda, os médicos da Somerge e também da SOMEI. E Flávio, parabéns, batendo palma de pé aqui, o bonequinho está de pé vibrando, tá bom? Um grande abraço e obrigado, suas palavras finais, por favor. Bom, muito obrigado a todos, foi um prazer, né? E também uma honra. São profissionais, né? A gente tem na sala profissionais que são, além de profissionais que eu admiro muito, são amigos, que se tornaram amigos ao longo da pandemia, ao longo das. Né, a doutora Célia, doutor Rômulo, doutora Cláudia Lunardi, são profissionais que ombrearam e sempre em prol, né, da técnica, da excelência no atendimento, e isso a gente fica muito feliz. Né? Dizer que esse trabalho que foi citado no início não é só meu, foi uma equipe, né, com vários profissionais, como eu já citei, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Marco Antônio Matos, os irmãos, né, que os senhores devem conhecer, doutora Ana Beatriz Busch, doutora Cláudia Lunardi. Foi uma equipe, né, que o Rômulo também teve a oportunidade de atuar no conselho científico na pandemia. Foi muito importante, eu aprendi muito também e fico muito feliz de estar aqui essa noite. Então é um prazer imenso. Queria agradecer essa oportunidade e dizer que estou à disposição. Tá? Muito obrigado a todos. Abraço, boa noite, muito obrigado. Obrigado, doutora Célia, e a todos. Boa noite. Boa noite.